Olá para você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo ao Padrão 11 e vamos falar sobre o jogo entre Liverpool e Manchester City pela Premier League, a última dança entre Klopp versus Guardiola, e o jogo entregou tudo o que o futebol é. Simplesmente tudo o que você espera do mais alto nível do futebol foi o jogo entre essas duas equipes. Na verdade é uma rivalidade, eu sempre achei, né? E outras pessoas também acham que é a maior rivalidade entre duas equipes nos últimos anos. Então, foi um jogo bastante disputado, um jogo em que o City foi bastante sufocado pela equipe do Liverpool, e é uma coisa assim de você ficar espantado, porque praticamente o City estava com todo o seu plantel, digamos assim, para poder jogar, enquanto o Liverpool tinha muitos lesionados. Então foi uma coisa muito surpreendente, mas que você vê o que era essa rivalidade, né? A maior rivalidade nos últimos anos entre equipes do mais alto nível do futebol mundial. Então, antes de a gente começar, eu vou pedir para que você primeiro se inscreva no canal e curta o vídeo. Vai ajudar muito e vai fazer com que os mecanismos do YouTube entendam que é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal e entregue para mais gente. Então, começando com as escalações das duas equipes, vamos começar pela a escalação do Liverpool, o time do Liverpool, que começa no gol com Kelleher, na lateral direita vem o Bradley, a dupla de zaga Quansah e Van Dijk, e o Joey Gomes fazendo a lateral esquerda. No meio de campo a gente tem Endo, Szoboszlai e McAllister um pouco adiantado, e Elliott e Luiz Dias nas pontas, Luiz Dias na ponta esquerda e Elliott na ponta direita, e fechando aí esse time, o Darwin Núñez lá na frente. Então a gente vê que é um Liverpool muito desfalcado, mas que deu sufoco ao Manchester City. O Liverpool não tinha Alexander-Arnold, não tinha Konaté ou Matip para fazer a dupla de zaga com o Van Dijk, então foi um jovem para fazer a dupla de zaga com o Van Dijk, né, o Quansah, acho que ele tem 19 ou 20 anos. O Joey Gomes faz na lateral direita no lugar do Robertson, que estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Praticamente o meio era aquele mesmo, né? O novo meio do Liverpool, Endo, Szoboszlai e McAllister. E na frente não tinha o Salah, que também estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Não tinha Diogo Jota, não tinha não tinha Curtis Jones. O que eu consigo lembrar são esses, né? Que, dos titulares do Liverpool. Então era um Liverpool muito desfalcado contra um Manchester City bastante poderoso. Como eu disse, praticamente o time do Liverpool, do Manchester City estava à disposição. Todos os jogadores à disposição, o Pep Guardiola tinha. E agora a gente vai partir para a escalação do Manchester City, que começa com Ederson no gol, que no segundo tempo, depois daquele lance com Darwin Núñez, que origina o pênalti, o Ederson é substituído, né? E até fica fora aí da seleção, infelizmente. Né? Quem perde é a seleção e o jogador também, então você sente isso. Começa com Ederson, o Walker na lateral direita, coloca Stones e Akanji como zagueiros e o Ake na lateral esquerda. Meio de campo, Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva. E o trio de ataque, Foden, Alvarez e Haaland. Dá para notar a imensa diferença que existe entre essas duas escalações de Liverpool e City. Se você for fazer um mano a mano e ver quem vai ser titular no time de quem, você percebe que o time do City iria ganhar de lapada, né? Só, eu acho que do time do Liverpool, acho que só quem iria seria o Van Dijk. Mas eu não vejo outro jogador do time do Liverpool sendo titular na equipe do City. Claro, você tem o McAllister, você tem o Endo, que está jogando muito bem, você tem o Bradley, que tem um futuro muito promissor na lateral direita. Mas agora, nesse momento, acho que esses jogadores não seriam titular na equipe do Manchester City. E você vê que o contrário seria bem diferente, né? Então, partindo agora para o primeiro tempo, acho que nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o Manchester City consegue, com as linhas altas, sufocar o Liverpool. Foi até uma coisa bem surpreendente que eu percebi logo nos minutos iniciais. O time de fora tá
com mais posse de bola e tá sufocando o time da casa, então foi uma coisa muito legal de se ver a linha alta do Manchester City conseguindo ficar com a bola nos primeiros minutos da partida. Só que depois disso o Liverpool consegue ficar mais com a bola e consegue sufocar o Manchester City. Poucos jogos eu vi o Manchester City incomodado com a marcação alta e o Liverpool conseguiu e conseguiu sim dominar o Manchester City em tudo. Tinha mais posse de bola, estava sufocando a saída, obrigou o Manchester City a dar passes errados. Então o Liverpool jogou muito bem. E aí leva aquele gol no escanteio do Stones, né? O De Bruyne cruza, é um cruzamento relativamente baixo, e o Stones se adianta para fazer o gol. Então depois do gol, o Liverpool ainda vai para cima. Tem várias chances desperdiçadas, principalmente com o Luís Dias, né? O Luís Dias desperdiçou muitas chances. E aí volta para o segundo tempo. O Liverpool volta com mais foco e consegue o pênalti justamente com a pressão alta, fazendo a pressão alta no Manchester City. O Ake toca fraco para o Ederson e o Ederson infelizmente faz aquele pênalti, comete o pênalti. Não vi culpa do Ederson ali, foi culpa do Ake mesmo, porque mandou a bola fraco. E o David Nunes, que é esperto, foi lá para cima e conseguiu o pênalti. E o McAllister cobra e faz o gol. Depois disso, tem uma chuva de contra-ataques do Liverpool. E depois vem as modificações, o Salah entra, o Robertson entra. E você vê como jogador diferenciado que assim que o Salah entrou, ele deu aquele passe pro Luís Dias, que perdeu na cara do Ortega, né? O Ortega, aliás, quando entrou no lugar do Edson, entrou muito bem. E aí o Salah dá aquele passe e o Luís Dias perde aquele gol, mais aquele gol. Mas eu vejo o Luís Dias como um dos melhores jogadores na partida, tá? Mesmo com os gols perdidos, ele deu muito trabalho para a equipe do Manchester City. E no lance final, né? Você tem, pegando os 10 minutos finais da partida, o Manchester City consegue ficar um pouco mais com a bola, consegue ser um pouco mais perigoso. Depois que o Doku entra, ele ainda mete uma bola na trave, se não me engano. E no último lance da partida você vê que o Doku faz uma falta muito infantil, um pênalti muito infantil. Ele levanta o pé que atinge o peito do McAllister, depois atinge a coxa. E o juiz, infelizmente para o Liverpool, não deu esse pênalti, o que foi muito polêmico. Tá? O VAR nem chamou para o juiz olhar. Então foi um erro da arbitragem e um erro que custou caro para o Liverpool e foi muito bom para o City. O Liverpool perdeu 2 pontos, poderia ser líder agora. Aliás, está com a mesma pontuação do Arsenal, mas por conta do saldo de gols, o Arsenal está na frente e é o líder, 64 pontos, e Manchester City em terceiro com 63. Então foi 2 pontos que custaram muito caro para o Liverpool e um ponto muito precioso para o Manchester City, porque o Manchester City foi engolido pelo Liverpool. A verdade é essa. E, cara, enfim, foi um futebol de alto nível, tá? E esses dois treinadores, Klopp e Guardiola, conseguiram pegar aí esses últimos anos e fazerem essas duas equipes brigarem por títulos e um ser o carrapato do outro, um ser um pé no saco do outro. Se não tivesse o Liverpool de Klopp, o Manchester City com certeza seria mais vezes campeão. E se não tivesse o Manchester City de Guardiola, o Liverpool também com certeza seria muitas vezes, mais vezes campeão. E esse empate, para mim, na minha visão, foi um espelho do que foram todos esses anos de disputa entre essas duas equipes. Um empate que você vê que quem dali vencesse não seria nenhuma condenação, seria o justo resultado para quem vencesse. Claro, o Liverpool jogou melhor e até merecia a vitória, mas você vê, pelo menos na minha opinião, eu vejo um espelho do que foi esse confronto entre esses dois treinadores, entre essas duas equipes. O, o empate com um gostinho de quero mais, sabe? De dava mais. Só que aí, por obra do destino e erros de arbitragem, consequentemente, essas equipes empataram. E foi uma coisa muito bonita de se ver. Como eu disse, essas duas equipes podem se encontrar em outra competição inglesa, na FA Cup, se avançarem de fase. E espero que avancem pra gente ver de novo, porque é sempre um espetáculo. E
Cara, que atmosfera bonita é o Anfield, né? Todo mundo cantando You Never Walk Alone. E os torcedores, aquela atmosfera, sabe? Aquele tom de despedida pro Klopp. E a rivalidade, enfim. Tudo isso faz a magia do futebol acontecer, né? Ahn, Como eu disse, quem se beneficiou com esse empate foi o Arsenal, que agora é o líder da Premier League. Mas nesse final de semana já tem um confronto direto entre Arsenal e Manchester City, lá no Etihad Stadium. Manchester City jogando em casa contra o Arsenal. Então vai ser mais uma vez uma disputa para ver quem vai ser o campeão da Premier League e quem vai ser o líder, enquanto o Liverpool enfrenta o Manchester United em Old Trafford. E um dado interessante e curioso é que o Tottenham é que vai decidir praticamente quem vai ser o campeão dessa edição de Premier League. Se vai ser o Manchester City, se vai ser o Liverpool, se vai ser o Arsenal. Por quê? Porque essas três equipes que estão lutando por esse título vão enfrentar o Tottenham. O Manchester City e o Arsenal vão enfrentar o Tottenham em casa, lá no Hotspur Stadium, e o Liverpool enfrenta o Tottenham em Anfield. No primeiro jogo, se não me engano, o Liverpool perdeu para o Tottenham, com polêmicas na arbitragem. Então eu acho que o Liverpool vence o Tottenham. Não vai ser fácil, claro, mas eu acho que vence em casa. O Manchester City empatou com o Tottenham 3-3 lá no Etihad Stadium. Então eu acho um jogo bem difícil para o Manchester City. E o Arsenal também não acho um jogo muito legal para o Arsenal, tá? Então, Manchester City e Arsenal enfrentam o Tottenham em casa. Vão visitar o Tottenham, né? Na casa do Tottenham. E o Liverpool enfrenta o Tottenham em Anfield. Então a gente vê aí um Tottenham quase que sendo o carrasco desses três times, né? Então quem vai vencer? Mas enfim, é só isso. Muito obrigado para você que chegou até aqui no vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai ajudar muito. E muito obrigado. Até mais.